Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir na palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, verso de número 22. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 22. Noite fria em nossa cidade. Quando o frio chega em Americana, sempre é motivo de todo mundo se intocar. Desejamos que você que está em casa, ainda que seja no frio, sinta a presença de Deus falando contigo nessa noite. 1 Samuel capítulo 1, verso 22, quem achou diz amém. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida e o privilégio que temos em, mais uma vez, nos apresentarmos diante da Tua presença, entregando a Ti o nosso culto racional de louvor e adoração. E nesse momento em especial, mais uma vez, podendo Te agradecer por Tua palavra que será derramada sobre nós. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas e Teu Espírito nos revele aquilo que vem do Teu coração. Fala conosco, dá que seja assim, pelo que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Quem puder, diga amém. Se conforte, tome o seu assento. Semana passada, domingo, nós pensamos, aliás, no domingo, primeiro dia dessa semana, nós pensamos no texto ali no livro de Josué, que fala quando o maná termina, e nós pensamos um pouco sobre as fases da vida. E quando o maná termina, é o momento em que Deus está levando Israel para que possam plantar e colher aquilo que eles vão produzir. E baseado nesse pensamento, esse texto de hoje me veio ao coração. A palavra do Senhor nos mostra, o livro de Samuel começa com Ana, sua mãe, indo ao templo e não tendo condição de gerar filhos. Então Ana busca ao Senhor, faz um voto a Deus, e Ana promete ao Senhor que se Deus lhe permitisse gerar filhos, o seu filho, o seu projeto, ela não traria para si, ela devolveria para Deus. E quando Ana finalmente dá à luz ao seu filho, primeiro, um homem, ela dá a ele o nome de Samuel, e é aqui que chegamos no texto dessa noite. Porque a Bíblia diz que Ana prometeu entregar o menino a Deus, para que ele pudesse crescer na presença do Senhor. Mas o texto que nós lemos nos mostra que Ana, antes de subir ao templo, ela precisa cumprir algumas fases na vida de Samuel, para que só então ele pudesse ser apresentado a Deus. O texto que nós lemos diz assim: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eu não sei se você notou o que está escrito aqui, mas o que está escrito no verso 22 é uma projeção da vida. Você já percebeu que muitas coisas na vida acontecem e na mesma intensidade que acontecem, desaparecem? Pessoas, projetos, marcas, celebridades. Tem gente que surge na vida e permanece. Outras pessoas aparecem e na mesma
força que surgem desaparecem. Ninguém mais ouve, ninguém mais sabe, ninguém mais vê. Tem alguém me ouvindo? O que Ana está dizendo é: Deus não me deu Samuel para que simplesmente eu entregue de qualquer jeito. E eu não quero que Samuel cresça de qualquer jeito. Existem alguns princípios nesse verso 22 que eu preciso que você guarde, porque isso é um projeto de vida. Ana diz assim: quando o menino for desmamado, só aí eu o levarei, para que ele apareça perante o Senhor. Eu vou levar ele diante de Deus, mas não é de qualquer jeito e não é em qualquer tempo. Vou levá-lo diante de Deus para que ele apareça, mas para que ele fique lá para sempre. Existe algo descrito nesse texto que eu preciso guardar para que a minha vida funcione como deve, e que você precisa guardar para ser quem Deus quer que você seja. Ana está dizendo: eu não posso entregar o menino de qualquer jeito e em qualquer tempo, porque para aquilo que Deus tem na vida dele, depois que isso começar, não pode terminar. Ana está percebendo, Ana entende algo que a gente precisa entender. Nós somos uma geração extremamente ansiosa. Talvez o maior pecado da nossa geração seja a ansiedade. E eu digo pecado porque ansiedade é pecado. E alguém pode estar me ouvindo e ficou triste nesse momento. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Da mesma forma que a Bíblia diz: não matarás, não. A Bíblia diz: não andeis ansiosos. Mas talvez esse seja o pecado mais praticado da nossa geração. Porque a ansiedade é sempre a busca do amanhã. A gente quer entender, quer imaginar, quer saber como será. Nós temos os nossos planos, nossos sonhos, projetos, e a gente tenta trazer para hoje aquilo que não vai chegar. Isso é ansiedade, é o excesso de futuro, que vai nos cobrando. E o grande perigo disso é que a nossa vida é envolta em cobranças. A criança, desde muito pequena, já ouve os adultos dizendo o quê? O que você vai ser quando crescer? Aí passa uma certa idade, já está namorando. Aí começa o namoro assim: casa quando? Aí casou, já comprou a casa própria. A vida é assim. Está nesse trabalho ainda? Já arrumou emprego, né? Essa é a primeira pergunta. Arrumou emprego. Depois de um tempo, mas ainda está nesse trabalho? Não está na hora de você ter o seu próprio negócio? A sociedade nos cobra, as pessoas nos cobram, todos nos cobram, nós nos cobramos. O grande problema é que nessa ansiedade de ver as coisas acontecerem, a gente tende a querer apressar as coisas. E existem coisas que não podem ser apressadas, e uma delas é a vida. Quando se queima etapas na vida, quando se queima processo, quando se ultrapassa limites, você descompensa o processo. Não sei se você já levou seu carro para fazer o tal do alinhamento e balanceamento. Quando você não leva, passa um tempo e o mecânico diz assim: tem que trocar os pneus. Você diz assim: poxa, mas é só esse aqui que está ruim. Aí ele diz: exato, mas esse ruim atrapalha os outros. E aí você diz assim: mas por que esse ficou ruim? Aí ele vai dizer: porque você não alinhou e não balanceou. E aí ele vai te explicar o porquê. O que é isso? O pneu está um pouquinho errado. Quando ele está um pouquinho errado, você conserta, resolve-se tudo. Quando esse pouquinho errado fica um pouquinho errado por muito tempo, todo o carro sofre. Há que se trocar os pneus, senão suspensão, ou até o carro pode ter um acidente grave. Por quê? Porque estava um pouquinho errado. Os processos da vida são mais ou menos isso. Não adianta tentar levar adiante aquilo que já está um pouco errado, porque isso vai descompensando todo o resto. Eu conversava um dia, um amigo disse: pastor, eu tenho uma perna um pouquinho maior que a outra. Eu estava com dor nas costas por isso, porque estava torto. E aí você precisa de alguém que vai ajustar para que ande do jeito certo, porque senão agrava tudo. Tem alguém me ouvindo? É como tentar andar com um sapato e um pé descalço. Chega uma hora que a vida não funciona.
Estou dando exemplos corriqueiros para que você tente se adequar, se encaixar dentro daquilo que eu busco em Deus explicar ao seu coração para que você guarde e aplique a sua vida. Preste atenção. Ana tem um filho nos seus braços. Esse filho é um projeto de Deus, é um milagre que Deus lhe entregou. E ela tem todo o interesse em cumprir um voto a Deus, devolvendo o menino. Mas o que Ana entende, o que a gente precisa entender é que existe tempo para que isso aconteça. A ideia pode ser a melhor possível, seu projeto pode ser o mais importante, mas é preciso que você entenda o tempo para que isso se estabeleça. A Bíblia diz que Ana tem Samuel no colo, e então chega o tempo de ir ao templo. E então, quando seu marido vai lá e chama Ana, olha, nós vamos subir para sacrificar. É chegado o tempo de cumprir seu voto. Ana diz assim, não, eu disse que vou levar o menino, mas ainda não é o tempo. E por que não é o tempo? Porque ele ainda não está desmamado. E essa palavra me veio ao coração desde domingo. Eu fui pensar um pouco sobre esse assunto. Samuel ainda é um bebê frágil que depende da mãe. E para que ele se torne um garoto, para que ele se torne um homem, para que ele seja um profeta, antes de ser profeta tem que ser homem, antes de ser homem tem que ser um menino, antes de ser um menino tem que ser um bebê alimentado. Essas fases não podem ser quebradas. Ana não podia pegar um bebê que precisa do alimento da mãe e jogar no templo dizendo, Deus está aqui. Ana não podia pegar essa criança e dizer simplesmente, Senhor, estou devolvendo, porque foi isso que eu disse. Ana sabia que haviam necessidades em Samuel, que antes dela encaminhá-lo à presença de Deus, ela precisava suprir. Ele precisava de alimento, nutriente, cuidado, segurança. Na cultura hebraica, a criança era desmamada em torno dos 2 a 3 anos de idade. Ana está olhando dizendo assim, lá, eu não estarei com ele. Ele ainda não sabe falar, não sabe comer, não sabe andar. Eu preciso prover o que ele precisa antes de entregar a Deus. Tem alguém me ouvindo? Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, a Bíblia diz que ele toma a menina pelas mãos, coloca em pé. E alguém se lembra o que acontece depois? Ele devolve a sua mãe e diz assim, dê-lhe de comer. O que isso significa? Ressuscitar dos mortos, só ele pode fazer. Alimentar é meu papel. Gerar em Ana, só Deus podia, porque a Bíblia diz que ela era estéril. Mas alimentar Samuel é papel de Ana. O que eu estou tentando dizer a vocês no início dessa mensagem, eu preciso que você guarde, é que por mais lindo que seja o projeto de Deus em nossas vidas, existem coisas que só Deus poderá fazer, mas existem outras que Deus vai deixar com que a gente faça. E se nós não fizermos, não adianta se frustrar depois para reclamar, puxa Deus, mas eu fiz com a melhor intenção, eu fiz da melhor forma, mas foi isso que eu disse. Não adianta tentar depois contra-argumentar com o céu, porque nós sabemos aquilo que devemos fazer. Eucana, perceba, a visão do pai, não entende muito disso ainda. Olha, vamos subir, Ana? Não é o tempo, porque eu ainda vou alimentar, ainda vou preparar, porque quando eu entregar na presença de Deus, tem alguém me ouvindo? É para permanecer. O que eu estou tentando te dizer é que o início das coisas é extremamente fundamental, necessário. E a forma que começa
vai determinar como termina. Dentro do ministério, dentro das famílias, dentro das nossas vidas, projetos pessoais, um grande erro é tentar simplesmente entregar para Deus. É consagrar para Deus, ótimo. Quantos casamentos foram consagrados no púlpito, no altar da igreja? Quantas chaves de carro foram consagradas no altar, de casa foram consagradas? E quantas dessas não se perderam? Quantos homens não foram ungidos num púlpito como esse, recebendo imposição de mãos, e se perderam? O que eu estou tentando dizer é que a culpa não é do céu. Não é o fato de eu devolver para Deus e dizer, Senhor, está aqui então, eu faço um voto contigo, eu juro diante de Ti, eu prometo diante... Hoje em dia está na moda dos... Como é que é aquilo? É compromissos, né? Agora está na moda, fazer compromisso de tudo, fazer os votos. Tem igreja que o camarada faz um voto, ele vai lá, esses são os meus votos. Não adianta botar o quadrinho na parede se antes não tiver no coração. Eu acho até legal isso, né? Eu prometo ser um bom pai, um bom marido, botar comida na mesa. É coisa linda, gente. Mas primeiro tem que começar dentro. Primeiro tem que ser verdade. E não adianta querer consagrar, entregar para Deus aquilo que Deus confiou para que eu cuide, para que Ele dê crescimento. Tem alguém me ouvindo? Ana não podia ser mãe, então Deus gera. Você vai gerar, minha filha. Mas agora gerou, então você alimenta, você cuida, você prepara, até que esteja apto a passar de fase. Não adianta jogar a criança no templo e dizer, sacerdote cuide, alguém crie. Não adianta você levar de qualquer jeito a vida e vir ao templo e dizer, pastor, ora por mim. Como é que está sendo lá? Não adianta querer o gabinete, pastor, meu casamento está complicado. Mas como é que você está alimentando isso? Tem pessoas que não querem zelar, por quê? Porque a amamentação é um processo complexo. Conquanto seja gratificante para a mãe, requer muito da mãe. Ana está ali cuidando, preparando, administrando, dormindo menos. É preciso um empenho, esforço, demanda tempo, demanda trabalho. É muito mais fácil levar para Deus. Mas o que Deus está dizendo para alguém essa noite, eu preciso que você entenda, é que o crescimento que Ele tem para as nossas vidas não vai se dar de forma sobrenatural. Ele te dá graça de gerar, e você precisa cuidar até que esteja pronto para passar a fase, para seguir adiante, para ir a um outro nível. Deus está dizendo, eu vou receber Samuel, e o que eu tenho para fazer na vida desse moço é infinitamente maior do que vocês possam imaginar, mas não pode pular a fase. Não vão pular o tempo. Primeiro cuida, primeiro amamenta, primeiro protege, primeiro firma os passos. Ah, mas eu prometi para Deus. Deus sabe o que você prometeu. E Deus vai fazer crescer. Mas é quando as coisas estiverem com a devida estrutura para crescer. Alguém está me ouvindo? Não adianta querer antecipar as coisas, pastor, mas eu tenho urgência. Deus, eu preciso de pressa. Deus, atenta para a minha oração. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já esperou até aqui. Sabe uma outra coisa importante a guardar? Ana gera Samuel 9 meses, passa rápido. Só que depois dos 9 meses tem uma vida toda para cuidar. E é aqui que muita gente se frustra. Por quê? Porque, olha, Ana, daqui a 9 meses você vai estar carregando o seu bebê. Lindo, promessa maravilhosa. Só que gerar é lindo. Só que gerar é só o começo do processo. Dar à luz é só o primeiro passo. Depois tem que ninar, tem que cuidar, tem que proteger. E é aqui que o processo começa. Ana está segurando no colo o fruto da sua promessa. E sobre a vida dele há um potencial. Diga comigo, potencial. Não, melhor é isso, diga assim, potencial. Sabe o que é isso? É possibilidade.
Todos vocês que estão me ouvindo têm a possibilidade de serem bem-sucedidos e abençoados. Todos. Ninguém pode dizer assim, mas Deus fez um pré-julgamento para que eu sofresse. Não, isso é mentira. E outra mentira tal qual é, não, mas eu vou prosperar de qualquer forma. Também é mentira. Todos nós temos um potencial. Deus não cria histórias para darem errado. Deus não tem segundo plano. Na história bíblica, nós vamos perceber que muitas vezes Deus precisa suscitar um novo plano. Mas não é porque Deus no início daquilo diz, não quero esse. Deus não chama Saul dizendo assim, olha, vou preparar Davi. Quando Deus chama Saul é para Saul, mas Saul tinha potencial para ser um grande rei e se perdeu. O que eu quero que você guarde é isso. Todos nós temos um potencial enorme dentro de nós. Para que você nascesse, você sabe, você já venceu milhões de dificuldades. Para que um espermatozoide fecunde um óvulo, é uma batalha gigantesca. O fato de você ter se gerado, nascido, já é um milagre. Mas começa a sua história, e aí? E aí você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem em algum lugar. E daqui para frente, alguns já estão acomodados com quem são, com como estão, outros não, eu quero ser, mas ficam observando, desejando. Todos nós temos um potencial para crescimento, para sermos bênção, para sermos prósperos. Onde é que as coisas acontecem então, gente? Não é no potencial, é como a semente do semeador. Elas vão caindo nos solos diversos. E para cada tipo de solo é um resultado. Em todas as sementes havia um grande potencial. Tem alguém me ouvindo? Pastor, eu quero crescer, eu quero prosperar. Então nós vamos buscar em Deus hoje alguns princípios para que isso aconteça de verdade. A primeira coisa que Ana nos ensina, eu quero voltar com vocês ao texto, é isso. Então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Os nossos projetos têm que ter efetividade, têm que ser longevos. Nós temos que ter projeto de vida. E aqui eu quero perguntar para você, qual é o seu projeto de vida? Não é a casa nova, o carro, não é ganhar mais um dinheiro, ter um salário melhor. Projeto de vida. Porque as coisas vão se agregando ao projeto. Mas olha o que Ana diz. Ana está dizendo assim, eu não quero levar meu filho para amanhã ele ir bater na minha porta e dizer, Ana, ele não está pronto. Eu não vou levar meu filho para que ele pereça pelo caminho. Eu vou trazer base na vida dele, porque quando eu entregá-lo na presença de Deus, eu tenho uma certeza, ele não vai voltar atrás. Ana não tem possibilidade, sabe? A cultura de hoje, deu errado, a gente vê depois. Ele acabou de arrumar um emprego, mas o currículo, deixa lá na Cato, vai que alguém me chama de novo. Acabou de fazer os votos de matrimônio, mas já pensei, mas se não der certo, que foi eterno enquanto durou. A filosofia da sociedade hoje é isso, não tem projeto de vida. O que Ana está dizendo, não. Deus me gerou o impossível. Então eu vou cuidar com todos os detalhes desse início. Eu vou fazer tudo o que eu posso. Eu vou cuidar em cada detalhe. Mas quando eu entregar na presença de Deus, não vai voltar para trás, porque é para frente que se anda. Quando eu abrir mão dele, quando eu levá-lo ao templo, não vai ter retoque, não tem retorno, não tem devolução. Eu sei o que Deus vai fazer. Nós precisamos entender isso. Aquilo que você está construindo de base não é perca de tempo, mas você está estudando demais, está se dedicando demais, está trabalhando demais, está se esforçando demais. Não. Você está construindo o início dessa história, mas essa história tem que ter tempo para mudar a face. Às vezes eu vejo pessoas trabalhando muito, eu olho, não tem objetivo. Isso é perigoso, porque se o objetivo é só ganhar dinheiro, você não tem foco na vida. Aposto que algumas pessoas não, começam a demandar trabalho, se esforçam um pouco mais, não tiram férias, mas daqui a pouco você percebe, o patrimônio aumenta, a família se estrutura, os bens vão chegando, opa, peraí, está sendo aplicado, está funcionando.
tudo que você demanda que não se vê um resultado concreto é perigoso. Ana está dizendo, eu vou cuidar, vou dar de mim, vou estruturar, porque há um potencial sobre a vida dele. Mas esse potencial só vai acontecer se eu cumprir as etapas iniciais. Ana está dizendo, eu vou alimentar, porque o meu leite vai sustentá-lo. Eu vou cuidar, porque sua mãe entende a necessidade de um filho. Eu vou prepará-lo. Eu vou ensiná-lo a se alimentar, a mastigar. Os dentes vão se desenvolver. E aí sim, quando tudo que eu puder fazer estiver feito, Deus vai começar a fazer a parte dele. O que esse texto está falando não é de um bebê e uma mãe, é de projeto de vida, de vida. Eu vou ler de novo o texto para vocês. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, ou seja, olhe para mim, quando ele receber tudo que é necessário para que ele tenha o básico, a formação inicial, quando a imunidade dele estiver fortalecida, quando ele estiver estruturado para seguir adiante, quando tudo que eu puder fazer por ele for feito, então o levarei, para que apareça, se você tem o hábito de estudar, grifa isso aí, para que apareça. O que Ana está dizendo é, eu não vou levar diante de Deus aquilo que eu ainda não estruturei. Eu não vou levar para diante de Deus aquilo que eu ainda não dei o meu melhor. Eu não vou levar para diante de Deus aquilo que eu ainda tenho condição de fazer alguma coisa a respeito. Eu vou trabalhar em Samuel com a minha melhor força. E quando as minhas forças não forem mais suficientes, aí sim, será a hora de levá-lo para diante de Deus, para que ele apareça. O que Ana está dizendo é, eu vou fazer o meu melhor para que então eu entregue a Deus e Ele seja já uma oferta do meu melhor. Eu não vou dar a Deus uma criança ainda que não tem condição absoluta de se manter. Eu vou fazer o meu melhor e vou entregar a Deus um menino em pé, que tem condição de se alimentar, e mais que isso, que seus ouvidos já estão abertos. Samuel, quando eu levar lá, ele já estará pronto para começar aquilo que só Deus poderá fazer. Então a Bíblia diz assim, para que ele apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ana rasga qualquer possibilidade de um plano B. O que ela está dizendo é, até o templo eu vou. Tem alguém me ouvindo? Até o 3º ano eu faço. Até o 3º ano é com a minha força. Até o 3º ano é o meu projeto. Sabe o que é isso? Eu vou estudar, vou me preparar, vou me capacitar, vou trabalhar bastante, vou juntar um dinheiro, vou fazer o que eu posso. Até aí a minha parte. Mas quando tudo que eu posso estiver feito, aí sim eu vou aparecer diante do Senhor com uma convicção. Deus não vai me mandar de volta para corrigir, porque não há o que ser corrigido. Se eu levo Samuel com 1 ano, ele pode voltar dizendo assim, mamãe, ele está pegando gripe rápido, porque a imunidade não está boa, vai dar PT para esse menino até ele se fortalecer. Mamãe, esse menino ainda não sabe comer, ele vai ficar desnutrido e vai morrer no tempo. Volta e alimenta. Ana está dizendo, não, eu não vou ter devolução, meu projeto não vai ter que recomeçar, eu não vou ter que voltar na prova, eu não vou ficar de recuperação, eu vou fazer o meu melhor, e quando eu levar na presença de Deus, eu levo com uma consciência, tudo que eu podia fazer está feito, e aí sim eu sei que de lá é para frente que vai. Eu quero ser pregador, estuda tanto, até que chega esse ponto. Agora Deus, eu estou pronto, porque eu não tenho que voltar para a escola dominical, porque lá eu já fui. Não tenho que voltar para os livros iniciantes, não, porque lá eu já passei. Eu estou preparado para o Senhor me mudar de fase.
Ah, eu quero enricar. Então sai da cama, vai trabalhar, meu filho. Quer ter dinheiro. O que você está fazendo a respeito? As pessoas querem que Deus dê crescimento àquilo que elas ainda não começaram a cuidar. Alguém que está me ouvindo essa noite pode estar vivendo nisso. Eu quero que cresça. Deus prometeu que vai crescer. Ótimo. Mas e aí? Você está segurando no colo o projeto que é pequenininho, que é informe, que ainda precisa de você. E o que você está fazendo a respeito? Essa fase de pandemia é grave nesse momento. Porque o que tem de gente escondendo o bebê na gaveta, dizendo é culpa da pandemia, e depois vai dizer, mas Deus não deu crescimento. Ah, mas foi Deus que não fez prosperar. Aí alguém vem na igreja e diz assim, pastor, no meio dessa crise a minha empresa cresceu, no meio dessa crise eu vou mudar a empresa para um lugar maior, no meio dessa crise as contas não atrasaram, eu estou tendo cliente como nunca. E eu digo assim, peraí, é o mesmo Deus, é a mesma igreja, é o mesmo povo, como é que um está voando e o outro não? Não é culpa do céu, não é culpa de Deus. Deus olha para Ana e diz assim, ó, aceitei seu desafio. Daqui 9 meses você vai carregar um bebê no colo. Ana disse assim, tá certo, eu também aceito o desafio. Eu vou devolver para o Senhor, mas não vou entregar qualquer coisa. Eu vou fazer tudo conforme as minhas forças. Mas quando eu botar no altar, o Senhor vai ter um menino digno de ser usado pelo céu. Não, eu vou dizer isso de novo. Ana está dizendo assim, eu não vou perder para o Senhor não. Eu não sou Deus, eu não sou tão grande, mas eu vou fazer o meu melhor. E quando eu entregar, o céu pode usar com tranquilidade, porque eu sei o que eu estou entregando para Deus. Aí eu te pergunto, e aí, você sabe o que você está entregando para Deus? A gente entrega qualquer coisa. Entrega qualquer coisa. E aí quer que Deus dê crescimento. A gente entrega um comprometimento pífio, vergonhoso. Verifique o nível das lives, de acesso. Quando começou a crise, está todo mundo crente. Opa, deixa eu ficar do culto. Agora, Pedro, Tiago, João, João, Tiago e Pedro. Pedro, Tiago, João, João, Tiago e Pedro. Existe um público, não, eu vou na igreja, nem que seja na calçada. Outros, ele vai no shopping, ele vai no trabalho, ele vai na empresa, ele vai na namorada, ele vai até na casa da sogra. Prova, né? Mas na igreja, coronavírus. E aí vem assim, Deus, mas o meu Samuel tem que crescer. Assim não. Não é assim não. Ana está pegando aqui no colo. Os meninos de Penina estão andando, estão crescendo. E ela está só alimentando o Samuel. Alguém dizendo assim, coitada, daqui a pouco vai ficar sem o menino. E ela está alimentando o Samuel. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ela chama Eucana e diz assim, agora é o tempo. Agora é o tempo. Por que esse tempo? Porque agora não há nada mais que eu possa fazer. O meu leite não alimenta mais. Ele já pode se alimentar. Ele já consegue andar. E agora ele já sabe ouvir. Vamos levar para o templo. Diz a Bíblia que Ana então sobe com Eucana ao templo. E eles entregam o menino, consagrando a Deus como uma oferta. Tem alguém me ouvindo? Diz a Bíblia que então Samuel está na casa de Deus. Sua mãe vai embora. Ele permanece. E a Bíblia vai dizer que todos os anos Ana voltava ao templo, trazendo uma nova roupa para Samuel. Isso é interessante. Porque Samuel aqui devia ter já os seus 5, mais ou menos, 5, 6 anos.
E Ana não traz a roupa de 10 para que ele vá desdobrando a manga. Todo ano ela leva a roupa nova. E ela já desce preparando a próxima roupa. E alguém pode até dizer, né? Mas não é melhor fazer um pouquinho maior, que já dura 2 anos? Não. É um privilégio poder manter cada detalhe do processo. Porque eu estou preparando uma túnica para aquilo que Deus está fazendo crescer. Não, vou melhorar isso para você. Todo ano ela não podia ficar junto do seu filho, mas ela vinha costurando a túnica. E alguém dizia, está fazendo o quê? Estou fazendo a túnica de Samuel. Mas você faz isso o ano todo, e o ano que vem vou fazer também, e no outro também. Mas por que isso não vai parar? Não, porque só para se parar de crescer. Mas eu sei o que eu projetei e entreguei para Deus. Então a minha vida agora é costurar a túnica para esse menino, porque de passo em passo, tempo em tempo, centímetro em centímetro está crescendo. Mas não vai parar, porque eu sei o que eu ouvi de Deus, e eu sei o que Deus disse ao respeito do meu projeto. Deixa eu liberar essa palavra profética na vida de alguém. Pode preparar o material para confeccionar as túnicas, mas não faz grande demais não, porque a arte, a beleza da história é curtir o processo. Estou crescendo um pouquinho. Quem é pai sabe disso. O menino cresce 1 centímetro, você marca lá na fitinha, opa, cresceu um pouquinho mais. A graça, o sabor é esse, está crescendo, está prosperando, está evoluindo. Deus está dizendo em Ana, vai preparando, porque todo ano você vai notar o crescimento que só Deus pode fazer. Aleluia, aleluia. Capítulo 2, verso 26. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Vou ler de novo. E o mancebo, ou o menino Samuel, ia crescendo. Verso 26 do capítulo 2. Ia crescendo. Diga comigo, ia crescendo. Não, diga comigo, ia crescendo. E fazia-se agradável. Diga, agradável. Diga assim, crescer agradavelmente. Melhor, diga assim, crescer agradavelmente. Aquilo que Deus dá crescimento, cresce de forma agradável. Não entendeu? Vou melhorar. Tem gente, quando a pessoa cresce por si só, a primeira coisa que faz é comprar coisa diferente e passar no bairro dizendo assim, agora eu enriquei, agora eu cresci, olha quem eu sou. Muda o status do Facebook, bota aquela foto bem ostentação para dizer, olha quem eu sou, olha onde eu cheguei, olha o que eu sou. Quem cresce em Deus não. Ele cresce e ninguém percebe que está crescendo, porque é agradável. E quanto mais ele cresce, mais amplo ele fica, mais agradável ele se torna. E as pessoas se admiram dizendo, é Deus que está dando o crescimento. O crescimento de Deus não ensoberbece. Quem se faz crescer precisa falar mais alto, precisa bater na mesa, precisa dizer sou eu que mando. Quem Deus dá o crescimento é flexível, é calmo, é tranquilo, mas é amado. É admirável. É notado dos homens. A Bíblia diz, e ele ia crescendo diante de Deus, mas isso fazia com que ele se tornasse agradável, primeiro diante dos homens, depois diante do céu. As pessoas se agradavam com o resultado daquilo que Deus fazia na vida de Samuel. Ele crescia de forma gradativa e natural. Tem alguém me ouvindo? Verso 7 do capítulo 3, nós já vamos caminhar para concluir. Antes de ler, olha para mim. Samuel era uma promessa de Deus na vida de Ana, sim ou não? Samuel era um projeto de Deus na vida de Ana, uma promessa, sim ou não? Samuel tinha potencial de bênção na vida dele, sim ou não? Agora você vai entender por que Ana teve que cuidar, amamentar e alimentar até ele chegar nesse ponto. Verso 7 do capítulo 3. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor.
Grifa aí. Ele era um projeto de Deus. Deus o conhecia antes dele ser gerado, porque Deus disse: você será. Ana queria um filho. Deus queria um profeta. Ana queria gerar, dar à luz ao menino. Deus queria aquele que terminaria o tempo dos juízes e daria início ao tempo dos reis. É um novo tempo. Ana queria alguém que trouxesse alegria para sua casa. Deus queria alguém que fosse mudar a fronteira histórica de Israel. Não, você não entendeu. Um novo tempo está sendo gerado em Israel. E o projeto da irmã Ana, que para ela é um bebê, para Deus não, é a peça fundamental, porque sem o projeto da irmã Ana, não tem unção de reis, nem do rei que caiu Saul, e nem do homem segundo o coração de Deus, Davi. Tudo isso vai começar no projeto da irmã Ana, que disse: Deus, eu quero um filho. Deixa eu liberar uma palavra para quem crê em palavra. Você pode estar projetando algo no seu coração, dizendo: é só isso que eu quero. E Deus está dizendo: dentro daquilo que você quer, eu vou cumprir aquilo que eu quero. Mas o que eu quero é infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. A irmã Ana queria um bebê. Deus queria o homem que seria usado para ungir a cabeça de Davi. Tem alguém me ouvindo? Aquilo que você está pedindo para Deus pode mudar não só a sua história, mas pode revolucionar essa nação. Então entenda que há um propósito em cima de todas as coisas. Enquanto Ana está dizendo: eu não vou entregar qualquer coisa para Deus, eu vou alimentar esse menino, Deus está olhando dizendo para você: é um menino, você não tem ideia, o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, e não desceu para o coração a história que esse rapaz vai escrever, Ana. Aquilo que você está embalando e alimentando no seu seio, vai alimentar essa nação, porque da boca dele vai sair palavra de vida, da boca dele vai sair juízo e condenação, da boca dele vai sair bênção. Eu, em nome de Jesus, entenda isso. Alimenta para entregar para Deus o seu melhor. Prospera naquilo que Deus te entregou. Cuida com cuidado, com zelo. Faz o seu melhor, porque Deus vai usar para coisas grandes. Mas com todo o potencial na vida de Samuel, verso 7 do capítulo 3. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O Senhor conhecia Samuel, mas Samuel não conhecia o Senhor. O Senhor projetou Samuel, mas Samuel não imaginava quem era Deus. É por isso que a irmã Ana teve que cuidar. É por isso que Ana teve que alicerçar. É por isso, pai e mãe que estão me ouvindo, tem filhos pequenos, ensina no caminho para que ele cresça, apto a se tornar aquilo que o céu deseja. Ana estrutura o menino como um ser humano, como um menino de bem, com alimentação, com tudo que ela pode fazer. E agora ela traz ele ao templo, ela entrega ele a Deus. E a Bíblia diz que Deus começa a chamar ele. Deus começa a dizer o seu nome, dizendo: Samuel. Ele não entende, ele não consegue discernir o que está acontecendo. E Deus mais uma vez diz: Samuel. E ele não consegue compreender o que Deus está fazendo, porque na vida dele havia potencial, mas ainda não havia conhecimento, discernimento, preparo. Sabe o que Ana estava fazendo? Ela preparou a terra fértil. Ela preparou o intelecto, preparou o coração.
fez o que ela pôde. E agora ele está no templo deitado. E ele ouve a voz do Senhor, mas ele ainda não conhece Deus. Mas Deus não diz menino, Deus não diz garoto, Deus não diz jovem, Deus não diz mancebo, Deus não diz agraciado. Deus invade o templo e diz: Samuel. Não. Dentro do templo havia um outro jovem. Se Deus diz jovem, mancebo, qualquer um pode levantar e dizer: Deus está falando comigo. Mas Deus está olhando e dizendo assim: não, eu vou fazer uma deferência, porque esse foi criado, alimentado, gerado, mas a mãe cuidou dos detalhes para que ele pudesse chegar aqui debaixo de uma promessa. E agora se soma o potencial, a probabilidade, a potencialidade ao fato concreto. Porque quando você trabalha no seu esforço, o céu está registrando, dizendo: estou conhecendo o nome, e agora eu vou chamar pelo nome aquilo que eu projetei no seu coração. Samuel! Não é outro, não cabe em outro. Deixa eu dizer algo para você. Só abrir um parênteses aqui. Nós vivemos uma geração preocupada em perder. A gente tem um medo de perder absurdo. Não, eu preciso cuidar, porque senão alguém vem e toma. Deixa eu te contar uma história. Aquilo que é seu está registrado no céu. E aquilo que Deus preparou para você vai ser chamado pela boca dele. Deus não vem dizer menino, moço, rapaz, porque até o filho da Penina podia se candidatar. Deus vem do céu e diz assim: Samuel. Não vai ser outro, não será outro, não, ninguém vai tomar, o filho do outro não vai roubar o lugar, o projeto do outro não vai passar na frente do seu. Calma o coração, vai alimentar o que Deus te fez gerar, vai alimentar com todas as suas forças aquilo que Deus te deu, porque o céu está escrevendo o nome, e na hora que Deus começar a trabalhar, não haverá vacilo ou erro, Ele vai chamar pelo nome. Ore mancho, alabashore me andarabahas. A Bíblia diz então que por 3 vezes ele vai a Eli, Eli o ensina, o orienta, e então finalmente ele faz a declaração: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Alguém está me ouvindo? A partir dali, Deus começa a tratar com Samuel. E sabe como isso termina? Como Deus projeta que toda a nossa história seja escrita e termine. Versos 19, 20 e 21. Nós vamos terminar a mensagem de hoje. Verso 19 diz a Bíblia: e crescia Samuel. Diga comigo, e crescia. Melhor diga assim, crescia Samuel. A primeira característica de que Deus recebeu e está funcionando é crescimento. Vai crescer. Vai crescer de forma gradativa. Vai crescer. A Bíblia diz: e crescia Samuel, vírgula, e o Senhor era com ele. Olha por que crescia. Crescia porque o Senhor era com ele. E ele passa a ser o antagonista de uma história horrível no tempo. Porque Eli tem 2 filhos, Ofni e Finés, que estão deturpando tudo. Que tinham o potencial para serem herdeiros do pai, mas estão pondo tudo a perder. Mas aí chega um jovem que aprendeu a ouvir Deus, porque foi alimentado e alicerçado na sua casa para isso.
E aí, ele é mais jovem, ele é mais novo, ele é menor, mas ele vai crescendo. Conquanto os grandes não querem fazer o certo, Deus pega um pequeno e vai fazendo ele crescer, até que ele se torne grande. Alguém já entendeu, mas eu vou melhorar. Tem gente que deveria ser, mas não é. Então Deus está te usando e dizendo: calma, eu não vou te colocar lá não, vou te levar devagarzinho, porque quando você sentar, não vai cair. Mas por que para mim é mais difícil? Veja como terminam as coisas. Deus não chamou a gente para ser como Ofni e Finéias, eu vou dizer de novo. Deus não tem propósito na nossa vida para ser como Ofni e Finéias. Filhos do sacerdote, cresceram no templo, tinham tudo para dar certo, mas não deu certo. Por quê? Porque faltou alguma coisa no caminho. Eu não vou arriscar, não vou querer determinar o que houve, mas eu sei o que houve na vida de Samuel. E Samuel foi preparado pequeno, a mãe dele alimentou e dizendo: vai aprender a ouvir Deus desde o início. E Deus vai dando crescimento gradual. Enquanto os dois já estão por cima, o menininho vai crescendo ano a ano com uma tunicazinha nova, um pouquinho maior. E o tempo vai passando, mas vai passando. Deus vai dar crescimento gradativo, mas não importa a velocidade, importa a constância. Porque aquilo que vem de Deus vai crescendo gradativamente até que se estabeleça. Tem gente que cresce rápido demais e some rápido demais, mas o que Deus está começando na tua história é uma história de vida. Então acalma o coração, porque os seus olhos verão aquilo que Deus vai fazer. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Essa, gente, é a maior prerrogativa da vida. Esse é o maior presente que um homem de Deus e uma mulher de Deus podem ter. O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Você não está entendendo isso? A gente precisa valorizar essa presença. Nós precisamos valorizar isso, ter consciência do que significa isso. Eu não estou falando de anjo, nem de querubim, nem de amigo importante. É a presença de Deus. É Deus olhando do céu dizendo: eu estou contigo onde quer que vás. Não tema, não se espante. Eu sou contigo, te tomo pela mão direita e te digo: não tema. É essa presença que está fazendo Samuel crescer. E a Bíblia diz: e nenhuma de todas, olha, presta atenção nisso, quem estuda, grifa isso, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Não, acho que você não entendeu. A Bíblia diz assim: ele ia crescendo, e Deus era com ele de tal forma, que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Tudo que Samuel dizia era debaixo da direção de Deus. Tudo que Samuel falava, Samuel não tinha conversa torta, Samuel não tinha roda de escarnecedor, Samuel não tinha grupinho de fofoca, Samuel não perdia tempo com ímpio. Samuel ficou tão ligado na presença de Deus que ele vai crescendo, e tudo que ele fala prospera. Diz a Bíblia, verso 20: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado. Diga: confirmado. Grifa isso. O povo olhava para o templo e dizia assim: Eli é uma benção, mas criou os meninos maus, os meninos estão dando mau testemunho. Alguém podia olhar dizendo assim: esse Samuel, não sei. Pode ser mais um do mesmo. As pessoas podem olhar para você dizendo assim: mas nessa família, não. Conheço esse povo. Mas nesse grupo, não. Já vi esse filme. Alguém pode olhar dizendo assim: ele não. Não importa. Enquanto você está crescendo, podem não estar reparando. Enquanto Deus está te fazendo crescer, podem não estar notando. E às vezes é Deus que esconde. Mas a mamãe sabia, a Ana sabia, cresceu mais um pouquinho. Cresceu mais um pouquinho.
Cresceu mais um pouquinho. Mas vai chegar a fase do verso 20. E a Bíblia diz assim: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado. Eu disse a vocês no começo da mensagem, ele tinha potencial para ser alguém. Mas agora ele vai crescendo e agora ele não tem mais potencial. Agora ele é uma realidade. Ele não é mais uma promessa, ele é uma realidade. Eu quero profetizar para quem recebe essa palavra: aquilo que está crescendo vai se confirmar. E não é você que vai confirmar, não é a sua palavra que vai ter que dizer, é aquilo que Deus vai fazendo em você. As suas ações, suas palavras, suas determinações. As pessoas vão começar a olhar dizendo assim: não tem jeito não, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Foi Deus que levantou, foi Deus que chamou, foi Deus que fez. As pessoas podiam até julgar, não sei, mas quem sabe, não dá para saber, não dá para ter certeza, mas Deus vai levantando gradativamente. Alguém pegou isso? Alguém entendeu? Quando cresce rápido demais não dá tempo. Quando Deus vai confirmando, não vai restar dúvida. Você pode chegar aqui hoje ouvindo essa mensagem: pastor, está devagar, está complicado. Para de reclamar, para de murmurar, está crescendo, está devagar, mas está crescendo. E sem que você perceba, Deus está confirmando a tua palavra, Deus está confirmando o teu chamado, Deus está confirmando a sua história, até que todos vão olhar e dizer: não tem jeito, ele, ela é um homem, é uma mulher de Deus. Aleluia. E para a gente terminar, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Olha para alguém perto de você e diga assim: não vai ficar dúvida. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Deus vai te confirmar. Você pode ser boca profética na vida de alguém? Estende a mão para alguém, não precisa tocar não, mas diz assim: Deus vai confirmar. Deus vai confirmar, Deus vai mostrar, todos vão de ver a confirmação de Deus no teu chamado, no teu projeto. As pessoas vão ter que olhar dizendo assim: foi Deus que fez, não tem outro jeito. Homem não podia, humanamente não tem jeito. Foi o céu, foi o céu, foi o céu. O céu vai responder em seu favor. E diz o texto, verso 21, e continuou o Senhor. Grifa aí, gente. E continuou o Senhor. Você pode dizer isso comigo? E continuou. Vamos melhorar isso? Diga assim: e continuou. O que isso significa? Primeiro ano, Deus estava com Samuel. Segundo, Deus ainda estava. Terceiro, estava lá também. Quarto ano, continua lá. Samuel já é um jovem, Deus ainda está presente. Ele vai crescendo, Deus ainda está lá. Ele unge Saul, Deus está com ele. Ele vai recriminar Saul, Deus também está. Deus chama e diz: meu filho, pega o teu vaso, vai na casa de Jessé. Deus estava lá também. Olha os meninos, esse não, esse não, esse não, esse não. Está faltando alguém. Deus estava lá. Ei, valoriza o tempo das coisas pequenas. E continuava o Senhor. Agora eu volto no capítulo 1. Volta comigo, volta. Há poder em nossas palavras e em nossas ações. Há poder em nossas palavras e em nossas ações. Ana está com o bebê no colo, Eucana diz: vamos para o templo, minha filha, vamos mulher, vamos levar o menino. Não. Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor. E lá fique.
Alguém entendeu? Vou melhorar isso. Eu sei o que eu estou fazendo, Eucana. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou fazer o meu melhor. Porque quando eu entregar na presença de Deus, capítulo 3, verso de número 21. E continuou o Senhor. Samuel não vai ter experiência com Deus. Samuel não vai ter um encontro com Deus. Samuel não vai ter um momento com Deus. Samuel vai ter uma vida com Deus. Eu vou entregar, ele vai crescer, vai viver e vai morrer na presença daquele que o gerou. Ana não sabia sobre Saul, Ana não sabia sobre Davi, Ana não sabia sobre Israel. Você não sabe o que Deus está preparando, mas em nome de Jesus, faz o seu melhor e começa a profetizar. Eu sei que quando Deus cumprir, que quando eu terminar as minhas forças, Deus estará até o fim. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. O Senhor se manifestava como, gente? Quando Deus começa a falar com Samuel, é uma manifestação, Deus aparece. Conforme Samuel cresce, Deus apareceu pontualmente em alguns momentos. Mas o segredo do crescimento de Samuel é porque todo dia tinha palavra. Ele não via Deus todo dia, mas a palavra falava todo dia. Ele não ouvia o céu falando Samuel, Samuel, todo dia, mas todo dia tinha palavra. Eu vou terminar dizendo para alguém aqui: vai haver o dia da profecia, vai haver o dia que Deus vai mandar um vaso para dizer, vai haver o tempo que a palavra, a pregação é toda sua, mas a constância da vida é palavra, 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 palavra. E aí, pastor? E aí você está crescendo sem perceber, mas quem está de fora está olhando. Deus está confirmando, Deus está erguendo, Deus está fazendo, Deus está preparando, até que só sobre a presença sobre você. Diz o texto: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Eu quero terminar aqui com vocês, porque a nossa maior preocupação deve estar em como as coisas vão terminar. A gente se preocupa muito em ter, em ser. E o que a gente faz com aquilo que Deus nos deu? Quando o crescimento vem do céu, nós não vamos nos perder com Ele. Quanto mais Deus nos der, mais aptos a receber isso nós estaremos. Eu quero terminar te pedindo isso. Para de pedir crescimento. Para de pedir prosperidade. Comece a alimentar aquilo que o céu está te dando. E quando não tiver mais força, faz o que Ana fez. Deus, eu fiz tudo, mas está aqui, ó. É aí que as coisas vão começar. Porque quando todas as suas forças terminarem, Deus vai se levantar dizendo: agora eu vou chamar pelo nome, vou dar crescimento, e os teus olhos vão ver aquilo que eu vou fazer sobre a vida dele. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, tire um tempo com Deus. Eu não sei em qual fase da mensagem você está. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguns de vocês ainda estão clamando por Samuel, e hoje aprenderam o que fazer quando ele for gerado.
alguns de vocês já receberam Samuel. E a partir de hoje vão fazer um voto com Deus de alimentar, em dar o seu melhor, para que ele possa se tornar apto, preparado para o que vem adiante. E há alguns que estão entregando Samuel, e essa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus chamando pelo nome, dizendo: é meu, vai crescer e eu vou confirmar. Jesus, eu preguei a tua palavra e mais uma vez estamos diante da tua presença. E onde quer que haja um irmão, uma irmã, diante do teu altar, quer seja no templo ou atrás do vídeo, em algum lugar, Senhor, a tua presença está sobre nós. E mais do que desejos próprios, desejos pontuais, desejos momentâneos, a tua palavra nessa noite nos ensina sobre projetos de vida que requerem fases, que requerem, Senhor, a convicção da necessidade de não pular etapas, mas a consciência de que é preciso crescer. Ana não segura Samuel além do tempo, mas ela faz o seu melhor até que ele esteja pronto a seguir adiante. Senhor, atenta aos corações, aos desejos, aos anseios, e que a tua palavra possa se cumprir em cada um de nós, conforme o teu propósito. Que possamos, Senhor, agir como a tua palavra nos ensina nessa noite, a fim de que possamos ver a tua presença todos os dias, e que a tua presença seja sustentada pela tua palavra, como na vida de Samuel, todos os dias, para que todos ao redor possam ver a tua presença conosco, mais do que por nossas palavras, mas por aquilo que nós estamos nos tornando e sendo. Que seja assim, Senhor, é pelo que eu oro, peço e abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Você de casa, domingo às 11 horas nós temos mais um culto na presença de Deus, palavra do céu sobre a sua vida. Escolha estar conosco, se puder. Se inscreva no canal, ative as notificações e divulgue isso, compartilhe esse link. Deixa Deus te usar para abençoar vidas também. Uma honra ter estado com você. Desejamos que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor Jesus.